Capítulo 66. Segunda-feira, 26 de março. Amália e Catarina trocam provocações. Rodolfo nomeia Romero como o novo comandante do exército de Montemor. Brice avisa Selena que fugirá de Montemor e aconselha a arqueira a fazer o mesmo. Amália diz a Afonso que percebeu que Catarina estava interessada em se aproximar de Levi. Catarina comenta com Luciola que planeja conquistar a confiança de Diana. Selena confessa a Ulisses que foi ela quem salvou Brice da fogueira. Catarina garante a Virgílio que dificultará ao máximo a vida de Amália e Afonso. Catarina sugere a Rodolfo que a água seja racionada apenas para o povo de Atena que está morando em Montemor, o que deixa Amália e Tiago revoltados. Amália incentiva Afonso a agir como plebeu e fazer reivindicações junto ao reino de Montemor. Capítulo 67. Terça-feira, 27 de março. Afonso alerta Amália sobre o perigo de incitar as pessoas a se revoltarem contra o rei. Amália e Afonso incentivam as pessoas de Montemor a dividir sua água com as pessoas de Atena. Afonso é levado à presença de Rodolfo, que decide distribuir a água racionada igualmente a todos. Afonso fica impactado ao ver Catarina vestida de noiva. Amália decide ir ao casamento de Rodolfo com Afonso. Ulisses surpreende Brumela com a solução para os doces do casamento do rei. Amália se recusa a usar o vestido que Catarina mandou por Diana. Rodolfo e Catarina se casam. Capítulo 68. Quarta-feira, 28 de março. Heráclito diz a Madre Benedita que conta com a freira para fazer Lucrécia desistir do convento. Saulo tem a impressão de estar voltando a enxergar. Ulisses sente ciúmes de Selena ao vê-la dançando com Tiago. Irmã Benedita apresenta Lucrécia à noviça Mirtes, que dividirá o quarto com ela. Lucrécia desmaia quando Mirtes lhe conta que sua prima Catarina casou-se com Rodolfo. Capítulo 69. Quinta-feira, 29 de março. Lucrécia se recusa a deixar o convento, apesar da insistência de Heráclito. A população se manifesta de forma positiva em relação a Catarina. Amália insinua a Diana que ela está equivocada sobre Catarina. Tiago diz a Amália que é diferente de Diana. Rodolfo pensa em instituir o pagamento de alvará para todos os comerciantes, a fim de solucionar a crise financeira de Montemor. Mirtes revela a Lucrécia que nutre os mesmos sentimentos que ela por Catarina. Ulisses conta a Betânia que Romero fingiu que não o conhecia. Diante da revolta do povo frente às decisões impostas por Rodolfo, Cássio identifica a necessidade de Afonso assumir o trono de Montemor. Capítulo 70. Sexta-feira, 30 de março. Afonso propõe que se faça uma lista de reivindicações para ele negociar com Rodolfo. Rodolfo promete a Afonso que avaliará as reivindicações. Cássio afirma a Afonso que a única solução para Montemor é sua volta ao trono. Betânia se irrita com Romero ao ver o tratamento que ele está dispensando a Saulo, ao mesmo tempo em que renega Ulisses. Virgílio avisa a Catarina que Afonso lidera um grupo de pessoas que se reúne com frequência na taverna para fazer oposição ao rei. Catarina comenta com Virgílio que precisa conter a rebelião até sua gravidez. Madre Benedita flagra Lucrécia comendo a comida clandestina de Mirtes. Capítulo 71. Sábado, 31 de março. Madre Benedita avisa Lucrécia que se houver uma próxima infração ela será retirada do convento. Orlando avisa Rodolfo que os trabalhadores de Montemor estão em greve. Catarina diz a Rodolfo que Amália e Afonso são os líderes da paralisação. Catarina tenta instigar Rodolfo a prender Amália. Rodolfo e Catarina adoram a comida feita por Ulisses.
Brumella promove Ulisses a cozinheiro. Tiago beija Selena. Saulo volta a enxergar. Virgílio avisa a Catarina que o povo está decidido a continuar com a paralisação. Rodolfo e Catarina aparecem de surpresa na casa de Afonso e Amália. Deus Salve o Rei é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida desde 9 de janeiro de 2018, substituindo Pega Pega. É a 91. Novela das 7 exibida pela emissora. Nessa faixa horária, característica pelas comédias e experimentações, 4-5 interrompeu a sequência de 12 anos com produções ambientadas na atualidade, uma vez que a última ambientada no passado foi Bang Bang, exibida entre 2005 e 2006 e cuja trama se passava no Velho Oeste dos Estados Unidos. 6 Por outro lado, apesar do tema histórico, estão presentes na trama questões contemporâneas, tal como o retrato da nudez, a escassez de água e a crítica ao poder, aos reis, aos governantes, nas palavras do autor Daniel Adjafri. 7 A trama é conduzida pelo questionamento central acerca da inevitabilidade do destino e do poder do livre-arbítrio. 8. O lançamento da telenovela ocorreu em meio ao sucesso das teleséries estadunidenses Game of Thrones e Vikings, das quais a cenografia e a fotografia se inspiraram. 9. A trama foi comparada com Que Rei Sou Eu, telenovela exibida em 1989 pela mesma emissora que também possuía o tema medieval, embora tratasse de uma comédia pastelão. 7-10 Coincidentemente, Deus Salve o Rei estreou na mesma época de outra telenovela medieval, Pela Aventura, produzida pela Record e exibida no mesmo horário, tendo tramas semelhantes, dado que ambas trazem uma disputa pelo trono entre dois reis, uma princesa antagonista que anseia por tomar todo o poder para si e a paixão entre uma plebeia e um príncipe como romance principal, embora nenhuma das duas apostasse no nível de violência de Game of Thrones pelo horário exibido. 11. Apesar da temática medieval ser tratada como inédita erroneamente pela imprensa, outras telenovelas brasileiras já haviam sido ambientadas na época, como Meu Filho, Minha Vida 1967 e O Pequeno Lord 1967, da TV Tupi, Anastácia, A Mulher Sem Destino 1967, da Rede Globo, O Príncipe e o Mendigo 1972, da Record e Renúncia 1982, da Band. 7 Escrita por Daniel Adjafre, com colaboração de Sérgio Marques, Angélica Lopes, Dino Cantelli, Cláudia Gomes, Cristina Biscaia 12 e Péricles Barros. Conta com a direção de João Baltauzer, Oscar Francisco, Pedro Brunelli e Bernardo Sá, com a direção geral de Luciano Sabino e a direção artística de Fabrício Mamberti. Conta com as participações de Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Rômulo Estrela, Johnny Massaro, Tata Werneck, José Fidalgo, Marco Nanini e Rosa Maria Murtinho. 1. Escolha do elenco. Originalmente Agatha Moreira havia sido escalada como intérprete de Amália, porém, a emissora decidiu descansar sua imagem após avaliar que a atriz poderia ficar saturada por ter emendado diversas novelas sequenciais sem folga e ter integrado o núcleo principal de outra trama de época, Novo Mundo, apenas 3 meses antes. 13 Marina Rui Barbosa foi escolhida como substituta, vinda do elenco dissoluto da telenovela O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva, na qual seria protagonista antes da mesma ser cancelada após controvérsia de plágio. 13 Renato Góes foi convidado para interpretar o protagonista Afonso,
mas negou o convite para tirar férias após os dias eram assim. 14. Apesar da recusa, a emissora negou as férias e ordenou que sua escalação fosse efetivada, sendo que Renato chegou a gravar as primeiras cenas com o diretor Fabrício Manberti, 15 após ter que regravar algumas cenas. No entanto, o ator alegou esgotamento e conseguiu a dispensa da trama, sendo substituído por Rômulo Estrela, que originalmente interpretaria o irmão da protagonista, Thiago. 16. Com o remanejamento, a emissora realizou testes para o papel de Thiago e escolheu como intérprete Vinícius Rede, que estava fora das novelas há 5 anos, desde Além do Horizonte. 17 e 18. Bruna Marquezine estava de férias no exterior, quando foi convocada a voltar ao Brasil para integrar o elenco da trama como antagonista principal. 19. Walter Breda viveria o pai de Amalo e já havia gravado as primeiras cenas como personagem antes de apresentar graves problemas de saúde e precisar se desligar da trama, sendo substituído pelo ator português Júlio Lopes. 20. A cantora Paula Fernandes originalmente faria uma participação interpretando a cômica freira Rosana em uma cena em que se passaria em um convento, porém o autor decidiu mudar os acontecimentos da história e a aparição foi cancelada. Originalmente planejava-se enviar parte do elenco para gravar a introdução da novela na Europa, porém a direção avaliou que o alto valor inflacionado do euro, unido ao fato da contenção de gastos em todos os setores no Brasil, superfaturaria o orçamento, sendo que apenas a equipe de gravação e efeitos foi enviada para fora do país para captar cenas aéreas dos bosques e montanhas para que fossem sobrepostas às cenas gravadas em estúdio no Brasil, simulando que os cenários se passavam no continente europeu. 23. Em março de 2017, a equipe de gravação viajou para a Espanha, Escócia e Islândia para captar as cenas externas, como em antigos castelos e vilarejos preservados historicamente. 23. A cidade cenográfica foi montada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com um total de 1,8 mil metros quadrados e cenários fixos. 23. 24. As cenas que deveriam parecer externas foram gravadas na verdade em estúdio com chroma key, um fundo verde no qual as imagens captadas na Europa foram preenchidas digitalmente, incluindo as florestas, vilas e pastos. 25. Já as cenas que precisaram serem gravadas realmente em ambiente externo utilizaram como cenário a reserva ambiental da emissora. 23. A veterinária Debbie Lagrange, antigamente atriz, foi contratada para cuidar do bem-estar dos animais envolvidos na gravação. Incêndio e acidentes. Por volta das 18 horas de 9 de novembro de 2017, um incêndio consumiu um galpão, localizado nos Estúdios Globo, que era usado pela produção da telenovela. A atriz Rosa Maria Murtinho estava em cena quando o incêndio começou. Ela foi tirada às pressas por 2 funcionários da produção. 27. Ainda, no momento do incidente, o ator Rômulo Estrela juntamente com o diretor Fabrício Manberti estavam trabalhando quando o fogo se alastrou. Em comunicado, a emissora informou que as gravações foram interrompidas. 28. Equipe e elenco se reuniram no dia seguinte para discutir o planejamento da obra e mantiveram a data de estreia para janeiro de 2018. Na ocasião, todos os presentes usaram uma camiseta com a frase "Somos todos Deus salve o Rei 9/Jam/18". 3. As gravações foram reiniciadas em 10 de novembro. 29. Em 3 de dezembro de 2017, Rômulo Estrela foi atingido por uma espada cenográfica na cabeça, sendo levado ao hospital, onde levou 8 pontos. Exibição. A ordem de sucessão do horário das 7 horas, após o término de Pega-Pega,
estava definida com a escalação das tramas fora de órbita, de Rui Vilhena e Barba Azul.